Oi, gente. Olha nós aqui outra vez. Olá, 6h30. 6h31, para ser mais exata, são 6h31. Estamos nós aqui novamente. Eu, Fátima Fernandes Cristo, geriatra, coordenadora do Point do Idoso, e Vinícius Maldonado, nosso fisioterapeuta do Point do Idoso. Tudo bem, oi, oi. Vinícius? Tudo bem, e você? Ai, Boa tudo noite para todo bem. mundo. É muito legal, né? Já tem gente entrando aqui. Olha, gente, não esqueçam que a gente tem falado sempre. Quem quiser pode escrever a pergunta que eu vejo aqui, né? Aí eu vejo e falo para o Vinícius, né? Digo para ele que a gente que as pessoas estão perguntando. Eu só quero dizer que às vezes tem muita gente que manda coraçãozinho, manda uma série de coisas que eu acho uma graça, mas a gente não vê aqui os coraçõezinhos. A gente só vê o comentário. Então, quem puder, manda comentário mesmo. Se quiser falar alguma coisa, comenta, que aí a gente já fica sabendo, a gente sabe aqui, eu vejo e repito aqui pra gente. Olha só, hoje nós decidimos, eu e Vinícius, a gente conversou um pouquinho antes, e a gente pensou em trazer para vocês um assunto que é muito importante em geriatria e gerontologia, que é queda. Quedas, de um modo geral, em idoso é extremamente frequente, principalmente dentro de casa, por isso é que a gente se preocupa muito, que agora a pessoa em isolamento, a pessoa em casa. É óbvio que existe também quedas na rua, quedas em outros lugares, queda também jovem, adolescente, mas a gente quer falar aqui como ponte de idoso, né? E com o nosso fisioterapeuta, nosso público é direcionado, né? Nossas perguntas, as nossas colocações são diretamente para o povo idoso. E hoje nós vamos falar sobre quedas, o perigo que tem, né, das pessoas caírem, quebrarem alguma coisa, porque é extremamente comum uma pessoa que às vezes está inteira, está ótima, está lúcida, numa queda dessa, pode ter uma fratura de colo de fêmur, pode ter uma fratura de alguma vértebra. Tem até o caso aí do Gugu, né? Que caiu e bateu com a cabeça, né? Fez um traumatismo craniano e morreu. Quer dizer, então a preocupação da gente realmente é com isso, né? As pessoas que estão muito tempo em casa, então as pessoas terem algum tipo de um vacilo nesse sentido e caírem, né? Então, essa é a nossa preocupação também. Então, eu queria perguntar para você, Vinícius, antes de mais Sim. nada, quais são os aspectos físicos, né? Quer dizer, que levam uma pessoa a cair. Quer dizer, então, de ponto de vista, você como fisioterapeuta, o que que você acha, né? Quer dizer, o que que pode piorar ou facilitar uma pessoa cair? Uhum. Então, é, quando você pensa no idoso, você já tem várias alterações que acontecem assim, de forma gradativa de um processo de envelhecimento normal. Então, assim, você vai ficando mais velho, você tem uma diminuição da acuidade visual. O que que é isso? Você começa a enxergar menos. E uma coisa, doutora Fátima, que acontece, o idoso fica com o mesmo óculos 5, 10 anos. E isso é terrível. Não tem aquela rotina de ir ao médico, ver se está tudo bem. Então, assim, se você não enxerga direito, você não enxerga onde você está pisando, onde você vai andar. Então, isso aumenta os riscos de você cair. Já tem alterações posturais com o corpo mais inclinado para frente, que a gente chama de uma postura cifótica, né? Diminui a mobilidade de todo o corpo, né? Das articulações, do tronco, diminui a força muscular. Então, se você não tem uma força muscular boa, olha aí o que nós falamos lá na outra live, a importância do fortalecimento muscular. Se você não tem uma força muscular boa,
você não consegue levantar do vaso sanitário bem, você não consegue levantar da cadeira bem, você não consegue subir uma escada, porque é aquilo, você vai levantar o pé para ultrapassar o degrau, tropeça e cai, porque na sua cabeça você levantou o pé suficiente, mas o seu corpo não tem força o suficiente para levantar sua perna e ultrapassar aquele degrau. Então, quando você vê, tropeçou e caiu. E muitas das vezes a gente não percebe isso no dia a dia. Depois que acontece, que, opa, realmente meu corpo não está legal. Então, assim, você tem a perda de massa muscular, tem a perda do equilíbrio e uma coisa assim extremamente importante, que é a polifarmácia. Que eu acho que a senhora pode até falar com mais propriedade como médica do que eu, né? Que é quando o idoso faz o uso de 5 medicamentos ou mais. Que é aquele idoso assim, toma remédio para hipertensão, para diabetes, para insônia. Ah, eu acho que eu estou dormindo menos. Vou tomar mais um para insônia. Vou tomar mais um para dor. Vou tomar. Esse é bom para memória. Esse é bom para o rins, para o osso, para cartilagem. Quando você vê, o idoso é uma farmácia ambulante. Uhum. E isso gera problemas no corpo terríveis, porque um medicamento acaba batendo no outro, gera um efeito totalmente divergente do que é aquilo que a gente gostaria que acontecesse, né? E com isso ele pode ter confusões, incontinências, e isso aumenta muito, 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 muito os níveis de quedas. Então, basicamente, pelo o envelhecimento normal, você já tem vários declínios que podem ter, elevar, né, as chances de você sofrer uma queda. Então, se você pega outros fatores em que a gente não fica atento sobre o nosso corpo, como óculos, será que minha audição está legal? Eu preciso ir ao otorrino? Vejo com o meu médico, de repente uma labirintite, alguma coisa. Porque você sabe, né? Tem gente que não liga para médico, acha que está tudo sempre bem, e não observa esses pontos que são super importantes para a gente manter a saúde básica do nosso corpo para fazer as atividades no dia a dia, minimizando o risco de quedas. Então, basicamente, fisiológico, físico do nosso corpo são esses fatores assim os principais. Uhum. Eu quero, antes de comentar o que você está falando, dizer o seguinte: você vê como é importante essas lives que a gente tem feito e a globalização, né? Como a gente atinge qualquer lugar do mundo. Agora mesmo eu estou vendo um amigo nosso, Lori, que é dos Estados Unidos, amigo Que mandando aqui legal! falando em inglês: slow down, I can't understand you. Oh, haha. Hi, Lori. Hi, Lori. How are you, my friend? Kiss, 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 kiss for you. Miss you very much. Ele tá mandando aqui te pedindo para poder eu falar devagar. Mas como que eu vou falar devagar? Ele não pode me entender. Lori, I can't do it. A Muito gente coloca uma legal. legenda depois, né? É. Muito legal, né? Ele brincando aqui, haha, eu não posso, não consigo te entender. Olha bem que legal, né? Para poder eu falar devagar. Não É. tem como, não tem como, Lori. Muito bom, né? Mas eu queria dizer para você, Vinícius, que são coisas assim realmente muito interessantes essa colocação que você fez, porque muitas pessoas primeiro acham, né, que o fato de não sentir nada, né, não quer dizer. Maria Molina botou aqui, aperta a tecla SAP. Oi, Maria Molina. Aperta a tecla SAP, é ótimo. Enfim, então o que eu quero dizer é o seguinte, é que muita gente acha que o fato de não sentir nada não significa nada, né? Ah, eu tô Uhum. sentindo bem, eu tô bem adaptada com esse óculos, eu tô bem adaptada com esse sapato, ou enfim, eu gosto disso. E não se atenta, porque não tem muitas vezes pessoas, profissionais técnicos que estejam orientando, né? Profissionais, né? O olhar Uhum. técnico que esteja orientando. Então, isso que você colocou, a gente vê isso demais. Primeiro, na primeira colocação sua, a questão da visão. A visão é terrível, é muito importante, porque quando você olha, por exemplo, você vai descer uma escada
que você vê, ou subir, mas principalmente descer, você olha a escada, você vê quantos degraus, você tem a memória, né? Que Sim, você vê o degrau, a memória registra o tamanho do degrau e você desce por aquela escada sem olhar mais, porque sim, foi tudo feito automaticamente. Se você tem uma alteração visual, isso aí já foi tudo por água abaixo. isso, Então, exatamente. a pessoa já vai ter um problema imenso ao subir uma escada, ou descer uma escada, olhar, né? E aí você tem a questão periférica, eu com meu óculos aqui, né? Tem a questão periférica, às vezes você não vê determinadas coisas na lateral. Sim, Então, isso daí é muito importante, né, Vinícius? Porque o que a gente observa é que muita gente, como você bem disse, não está nem aí. Não está preocupado com o óculos, que acha que aquele óculos está ali, como você falou, 10 anos de óculos, é, e a pessoa não se preocupa. Então, esse é um fator importante. A outra coisa que a gente fala muito é equilíbrio, né? sim. A pessoa precisa ter um bom equilíbrio para poder se sustentar em cima do corpo e para poder andar. Até porque se você não tiver uma visão boa, automaticamente seu equilíbrio já está prejudicado. Você Uhum, precisa. A visão é um dos pontos que você precisa ter para ter um equilíbrio preservado. Então, se você uhum, já tem a visão prejudicada, se por acaso somar alguma coisa relacionada já além do equilíbrio, isso piora muito mais, entendeu? Então, é uma coisa uhum, simples que quando você vai avaliar o idoso, poxa, era só corrigir um grau que ele precisava uhum, mais, não precisava de muita coisa, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter uma atenção, tanto eu com o meu corpo, quanto o profissional que vai observar esse idoso, né? uhum. Isso é muito importante, porque depois que cai e que tem o problema maior, aí não adianta a gente reclamar, né? Puxa, É, podia ter sido assim, eu podia ter feito isso, podia ter. Então, a prevenção é o que a gente fala, é prevenção. Sempre que a gente se preocupa muito no ponto de idoso, que a gente comenta muito em consultas, né, nós com nossos profissionais, é exatamente a importância da prevenção. Quer dizer, você chegar antes do problema, né? Antes da sim, complicação. Uma coisa que eu observo muito também, Vinícius, que as pessoas não se atentam muito é o pé, né? A importância do calçado, a uhum, importância de ter os pés, né, em boa qualidade, exata bem, né, saudáveis. sim. A gente às vezes se preocupa com as mãos, se preocupa com os braços, com a coluna, com o pescoço, mas não se preocupa com os pés, né? Você não acha isso extremamente importante para o equilíbrio, para tudo? Sim, com certeza, porque o pé é a nossa base, né? É o nosso Uhum, apoio. Então, se ele também não estiver legal, não estiver tudo ok, você também não tem uma sustentação boa do seu corpo. Então, uhum, assim, o equilíbrio, além da visão, também precisa dos pés, né? Da base, que a gente chama de base de suporte, né? Que é igual uma uhum, cadeira. Se você tira um pé da cadeira, a cadeira cai. É a mesma coisa a uhum, gente. Se as nossas pernas, os nossos pés não tiverem ok, tiverem com uma saúde boa, a gente não uhum, consegue sustentar o nosso corpo. E você tocou no ponto, né, do calçado. Às vezes a gente vê, as pessoas adoram dar para idoso aquelas pontinhas. Olha o chão da pessoa, é um chão esperado, né? A pessoa coloca aquela pontinha, é sinal com certeza que ela vai cair. A gente tem que ficar uhum, muito atento a isso, né? Porque os fatores externos também influenciam muito nisso, né? Então, assim, uhum. calçado é uma coisa que tem que ficar atento também com E você isso, né? sabe que num congresso de geriatria e de gerontologia, há muitos anos atrás, eu me lembro que um fisioterapeuta até, ele veio dentro Uhum. do congresso apresentar uma palestra inteira de 1 hora, ou 50 minutos, né? Só sobre pé. Foi uma coisa interessantíssima, porque ele, como ele falou, eu acho que me marcou muito há muitos anos, é como a gente valoriza outras partes do corpo, como eu disse, e não Sim. valoriza os pés. Às vezes você tem um calo que incomoda, um joanete que incomoda, você Uhum. tem um cravo, né, que o povo chama, tem alguma coisa, né, um pé torto, um andar torto. Hoje em dia tem até fisioterapeutas que são especializados só nisso, até um
computador, não é? Que faz Sim, sim. né, assim, um levantamento. Como é que é isso? Fala pra gente. Que é um equipamento, agora me fugiu o nome, mas ele marca, faz marcações no pé, né, no corpo, para Aham, delinear a sua postura. Então, assim, ele aham, vê o formato. Se você, é só a gente olhar o nosso sapato. Você pega um sapato velho e você vai ver se tá, a sola está mais gasta na parte de fora, ou na parte uhum, de dentro, ou é mais na frente. Isso tudo é a forma da nossa pisada, de onde a gente uhum, descarrega mais peso. E uhum, tem fisioterapeutas especializados nisso que trabalham muito com palmilha, porque uhum, ele faz uma avaliação, vê, né, onde que você descarrega mais peso, né, quando vai caminhar, e uhum, projeta uma palmilha com cálcio mesmo ali, uhum, para quando você pisar, essa alteração não cause tanta instabilidade. A gente sabe uhum, também que dependendo do solo que você for pisar, se for algo mais mole ou mais duro, isso com certeza influencia, mas se você uhum. também tem essa alteração no pé que te gera uma instabilidade, né? Deixa você, ó, pisei aqui, fiquei meio bambo, e isso também altera tudo. Você Então, sabe isso que também. eu mesmo, Vinícius, eu tenho um problema Uhum, da minha pisada. E eu fiz há uhum, um tempo atrás esse tipo de avaliação, ele fez lá, até lá na reabilitação Fluminense. Ele fez e sim. fez uma palmilha para mim. O que eu acho muito ruim disso é que os sapatos, de modo geral, eles não se adaptam à palmilha. Então é uma coisa, você tem uma palmilha na mão, que é o ideal para você, mas não tem um sapato. É, E mulher tem um negócio, né? Você bota uma roupa, é o sapato. Você bota outra roupa do sapato. Você não vai usar um sapato ou dois para tudo quanto é tipo de roupa, né? Então é um problema sério que a gente precisava, né, fazer uma adaptação, eu não sei o quê, para realmente repensar isso, porque eu me lembro bem, a palmilha, eu tenho a palmilha até hoje, que foi constatada, problema meu, mas uhum. você não tem sapato. Eu me lembro que eu andei pra caramba em várias lojas para poder tentar achar um sapato que adaptasse a tal da palmilha. É Olha que porque os doideira. sapatos, eles são mais feitos por questões estéticas, né? Então, às vezes, assim, Aham. eu calço 39, mas às vezes um sapato 39 que tu põe no pé quase arranca seu dedo, de tão apertado que fica. Então, é aquilo, você vai sair com um sapato bonito, mas nem sempre é tão confortável, É, porque mas mulher tem muito isso, Vinícius. por isso que muita gente só anda com tênis esportivo, Aham. porque é um dos sapatos mais confortáveis que tem. É, Porque eu se você não sei. tiver com algo confortável, você não consegue fazer um exercício. Não tem como fazer um exercício de salto, né? Mas você Então, vai esse é o querer grande. dizer para uma mulher que adora um salto como a gente, que tem que andar de tênis o tempo todo, é doideira. Eu, por exemplo, sou uma que eu falei, caramba, eu não consigo me imaginar de tênis o tempo todo, que É, realmente o tênis para mim é para coisa, eu até sei que é confortável, mas é para coisa para de vez em quando, né? É de vez em quando mesmo. Mas isso daí é um preço que a gente paga, por incrível que pareça, por a gente ser bípede, né? Porque sim, os quadrúpedes, né, que são quatro patas, eles distribuem o peso, né, nos lugares, né, em todos os nós lugares. Quer quatro. dizer, você até a Aham. própria coluna e tudo. Quando ele fica ereto, quando a gente fica em pé, o que acontece? A gente paga um preço por isso. Né? Quer dizer, a coluna que está por trás para sustentar aquela pessoa em pé, os pés que estão embaixo para sustentar aquela Uhum. pessoa em pé, os joelhos, né? O Com quadril, é tudo certeza. aquilo que para sustentar a gente em pé, a gente paga um preço caríssimo. E para manter o equilíbrio também, não é isso? Também, Realmente é o também. preço da Sim, gente. sim, sim. Porque se você, é por isso que é a importância de você ter uma alimentação saudável para manter um peso adequado para o seu corpo. Porque tudo que for de sobrecarga a gente já tem, às vezes carrega um monte de bolsa, um monte de troço pesado. Imagina quando você tem mais o peso do seu corpo. Não é porque eu tenho 90 quilos que meus pés são obrigados a aguentar esses 90 quilos. Não, não Eles não, aguenta. ele não pode ser o adequado. Por isso que a gente tem um cálculo de quanto peso a pessoa tem que ter e tudo mais, para que o corpo, né, dela funcione perfeitamente. De O acordo peso com a que estiver altura, né? com a altura.
tudo isso para ser distribuído, porque senão, igual você falou, é o pé que começa a dar problema, é o joelho, coluna nem se fala, porque quando a pessoa tem um abdômen, principalmente, muito grande, né, protuso, começa a gerar muitas alterações na coluna, eu começo a esconder daqui, esconder dali a gordurinha, e quando vê, a gente está todo torto para parecer Aham, uma coisa que não é. Então, por isso que é aham. importante, não é só questão de estética, é questão de saúde realmente de Saúde, todo o é. corpo. Não é só porque eu quero ir na praia e ficar Bem sem na camisa, fita. não é. Não é. É questão de Não, saúde e esse é um completa. grande problema para a gente, esse é o grande problema da questão, né, da pessoa obesa, é exatamente isso, que às vezes ela não entende isso. Ah, mas eu quero andar mais, caminhar mais, mas como que os joelhos não aguentam, começa a fazer uma Sim, artrose, daqui a pouco tem que fazer uma cirurgia, né, que a cirurgia, né, sim, uma sim. prótese dos joelhos, porque realmente isso é até a lei da física, né? Isso é É, físico mesmo, a lei da física. A pessoa, como eu disse, da pessoa estar ereta, ela não o consegue peso vai segurar nem a todo. coluna, nem nada quando Sim. o peso está alto. Mas eu Tem quero muitas mandar pessoas. aqui, Vinícius, olha só, tem um monte de gente já aqui. Eu já falei Que da Maria legal. Molina, já falei do meu amigo Lori Rice, lá dos Estados Unidos, que está aqui com a gente. A Valesca, querida, deu uma boa noite pra gente. Celi Ferreira, pés saudáveis, falou Aí. aqui. A Maria Molina deu boa noite para Valesca, boa noite, meu povo. A Rosa falou: olá, querida doutora Fátima. Oi, Rosa, tudo bem? A Francine Cruz botou aqui que chama-se avaliação de baropodometria. Que é a Isso. avaliação de Obrigado, Francine. baropodometria. É, exatamente. A Glória Barros botou. A Glória, nossa dentista, botou aqui. Boa noite, amigos do Point. Boa noite, amiga Glória. Que bom que você está aqui com a gente. Tatiana Cristo, nossa coordenadora, minha filha, nossa coordenadora do Ponte 12, dizendo aqui, estou assistindo, hein? Que bom, Tati, um beijinho. Glória, socorro, estou morrendo de dor na coluna hoje. Vinícius, ela está pedindo a sua ajuda. Elizabeth Soares, é verdade, amiga. Tatiana Cristo, fala de mim, fala de mim. Tatiana, fala de mim. A Glória também, fala de mim, fala de mim. Gente, a gente fala assim, só precisa esperar, às vezes que a gente está dentro do raciocínio, né, Vinícius? A gente está É, conversando dentro de um raciocínio científico, lógico, aí vem o pessoal se parar, perde o raciocínio, né? que eu acho ótimo. Gente, pode fazer as brincadeiras que forem, não tem problema, interagir, porque o que a gente fala agora, que o grande slogan do Ponte de Idoso é isolamento sim, mas solidão não. Ou seja, vamos interagir, vamos conversar, vamos brincar, vamos falar um com os outros, por isso que a gente está fazendo essas lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18h30. A gente está fazendo as lives exatamente para a gente entrar na sua casa, para a gente levar um pouco de conhecimento, mas também um pouco de alegria, né? De dizer, olha, Com vocês não estão certeza. sozinhos. Oi, Vinícius. Hã? Com certeza, tem razão. Né? Que vocês não estão sozinhos, não estão sozinhos, que a gente está aqui com vocês. Ih, Geraldo chegou aqui. Cheguei no finalzinho. Não, Geraldo, não está no finalzinho. Nós estamos no meiozinho, porque nós começamos às 6h30 e vamos mais ou menos até 7h30. Mais ou menos o nosso combinado é mais ou menos 1 hora. Geraldo está em Juiz de Fora. Um grande beijo para Juiz de Fora. Um grande beijo para você, Geraldo. E aí, Geraldo também está sempre com a gente. Agora, Vinícius, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou agora há pouco sobre os fatores físicos, né? De cada Sim. pessoa. Agora eu queria ouvir de você os fatores ambientais. Ou seja, o que você acha que prejudica uma pessoa no ambiente dela, né? Quer dizer, ela na vida dela, o que prejudica Uhum. essas pessoas nos fatores no ambiente? Sim, sim. Então, quando a gente pensa na nossa casa, né?
tudo pode ser, se mal posicionado, se não tiver uma atenção, pode ser um objeto que vai te derrubar. Então, assim, a gente pensa muito em questão do piso, se é um piso escorregadio, às vezes um ambiente mal iluminado, que a pessoa chega, não consegue ver por onde vai passar, ou às vezes aquele interruptor que é muito longe, a pessoa tem que caminhar o ambiente todo até conseguir acender a luz, tapetinhos pela casa, isso é terrível, gente. A gente tem que ter uma atenção muito grande com isso. Não é assim, jogar todos os tapetes fora, mas tem que prestar atenção no tipo do tapete que você está usando. Ele escorrega, não escorrega, está em um local seguro para você manter ele aí. Então, assim, tem que prestar muita atenção. Falta de barra de segurança, que a gente enfatiza muito, principalmente em banheiro, que é uma área molhada que você pode simplesmente virar para pegar o sabonete, escorregar e cair. Então, assim, uma coisa que acontece muito, muito, é queda tanto no banheiro quanto na cozinha, por ser áreas que tem mais chance, né, de estar molhado, então o idoso acaba escorregando, porque também junto com a questão do sapato, né, inadequado, então a pessoa não tem uma estabilidade para andar ali. E se a gente parar para pensar, se, se eu que tenho 25 anos escorrego no piso molhado, você imagina uma pessoa de 80, 90 anos, tem várias alterações, né, que vão influenciar isso, né? Então, assim, Deixa eu só te degraus... interromper, antes que eu perca o raciocínio aqui também, para dizer o seguinte: a questão do tapete é uma coisa interessante. Os tapetinhos que as pessoas adoram colocar em casa. Porque antigamente, eu acho que não era a sua geração, todo mundo gostava do tapetinho em casa. Então a gente fala, os idosos que hoje são idosos, né? Adoram ainda o tapetinho em casa. Acho que a casa fica bonita, fica chique com aquele tapete, tapetes coloridos, então tapetes combinando, né? Aquela coisinha, tapete na beirada Uhum. da cama, tapete na beirada assim, da cozinha, né? Ali Na perto da pia, do pia. fogão, na geladeira, tem tapete. E isso daí é uma coisa que a gente inclusive, até é bom que as pessoas saibam que aqui do Ponte de Idoso, a gente estava trazendo, agora com a pandemia deu uma parada, mas a gente vai retomar, uma arquiteta, olha só, Vinícius, uma arquiteta especializada em casa de idoso. Então a pessoa Uhum. chamava essa nossa arquiteta, a gente vai fazer isso, né, logo que a gente voltar, que a arquiteta vai na casa da pessoa e faz uma avaliação e diz o que pode e que não pode ficar, o que deve modificar na casa daquela pessoa. Uma arquiteta especializada na casa do idoso, né? Sim. E o famoso tapetinho é o primeiro que a gente condena. E se botar o tapete, botar com aquela coisa, aquela fita Antiderrapante, né? antiderrapante, não é isso? Me fala um Sim, pouquinho isso, sobre esses perfeito. tapetinhos aí. Perfeito. Então, assim, eu acho que quando é um tapete, porque tem muita gente assim, tem tapete que era da minha mãe, da minha avó, e esse eu não posso jogar fora. Aham. Aí sim, eu acho que é muito válido a gente usar a fita. Mas se é um tapete comum, simples, hoje em dia a gente encontra assim no mercado, nessas lojinhas simples de utensílios para casa, tapetes com materiais antiderrapantes. É só você comprar e botar lá. Então, assim, é algo muito mais seguro, é super barato e que é melhor a gente prevenir, né, uma dor de cabeça futura. Isso. Imagina, você quebrar um fêmur, ser internado, porque tropeçou em um tapete de 1,99. Entendeu? Se você parar para pensar, é um É prejuízo muito. cultural. É Pois é, mas cultural, né, Vinícius? Isso é sim, sim, cultura. As pessoas têm o hábito de botar os tapetes, que acha bonitinho, acha que viu a sua mãe, sua avó botar. E aí é que a gente tem que entrar com um olhar técnico, né? E dizer, sim, olha, arruma outra coisa. Por exemplo, tapete dentro do banho, dentro do boxe, aqueles tapetes que colam, aquilo ali é sim, importante. Você não acha sim, importante ter um demais, tapete demais, daquele? com certeza. Não é? Porque junta água, sabão, então a pessoa corre um risco muito grande. E aquilo De ali evita, escorregar, é. sim, é perigoso. E É. assim, uma coisa que é muito importante também
Eu, quando entro na casa da pessoa para avaliar o idoso, eu já olho tudo. Mesinha de Eu centro sei. espalhado para todo lado. Eu já fico assim, né? Ó, vamos mudar isso. Mas o importante a gente falar assim, troca esse tapete, troca móveis, que às vezes estão no meio do caminho, sabe? Vamos achar uma posição melhor para aquilo ali, que não fique tanto na passagem, né, do dia a dia que a senhora usa. Eu acho importante a gente respeitar a opinião da pessoa. Eu vou propor para ela o que é melhor. Ó, esse tapete aqui, a senhora pode cair. Esse móvel aqui, a senhora pode esbarrar, ter um trauma grande. Então, vamos trocar, de repente colocar em um cômodo que não seja tanto de passagem, né? Não fica andando para lá para cá naquele cômodo. Para também a gente não chegar, né? Isso tem que jogar fora, isso tem que mudar. Senão a pessoa fala assim, ó, É. não vou jogar nada fora, tchau, não volta nunca mais aqui, né? Mas a gente tem que ter bom senso, né, Vinícius? Sim, Acho que com como tudo na certeza, com vida, e certeza. principalmente eu digo às vezes, vamos negociar isso? Vamos negociar. É, Quantos tapetes a gente vai? Então, quantos medicamentos? Vamos negociar. O que você vai comer durante a semana? Então, no final de semana, não. Quer dizer, então a sim, gente sim. vai negociando algumas coisas, porque também chegar de fora e dizer tá tudo errado, é Não, muito não dá. fácil. A gente está do lado de cá e a pessoa está do lado de lá e a gente está só condenando tudo, né? Mas eu acho Com muito certeza. importante. Agora, antes de você prosseguir aqui, tem que ter um monte de mensagem, já me perdi toda aqui Ah, que no meio legal. das mensagens. Aí vem aqui a Elizabeth Soares falando que eu também estou sentindo muita dor nos joelhos e na coluna. Só Jesus. Minha amiga, nessa época de frio, só Jesus mesmo. E outra coisa, ficar muito parado dentro de casa, é o que está acontecendo, né? Vinícius, as pessoas muito Sim, tempo paradas dentro de casa, deve estar cheio de dor na coluna, no joelho, né? A com gente vai até falar um certeza. pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, das orientações. Olha, a Celi fala aqui, uma preocupação é com o equilíbrio do corpo. Queria conhecer os exercícios que poderíamos fazer. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, Celi, sobre as orientações. Geraldo mandando beijinho, Margarete falando verdade, a poeira dos tapetes também é um problema seríssimo. Dá muita alergia, é verdade. Eu que Olha, já estou nossa falando, senhora, né? Por minha conta. Alergia nessa época, então, e para é limpar terrível. tapete, dá uma trabalheira danada. É melhor não ter tapete. Aí aqui vem a Celi fala das barras no boxe, a gente vai falar um pouquinho mais. A Elizabeth Soares, minha querida doutora e amiga, parabéns, assisto todas as lives. Maravilha de Deus, parabéns, beijos. Obrigada, Elizabeth. Margarete, o tapete é perigoso mesmo. Geraldo dizendo para não falar mal dos tapetes. Falo sim, Geraldo, que faz mal sim. Depois, se você levar um tombo e Sim. cair, aí você vai levar escorregando o tapete. Ainda mais a Vai gente que lembrar já da não é live, mais ó. tão novinho, né? A Vanilza Pestana dizendo aqui, hoje também estou sentindo dor na coluna. Acho que me excedi nos exercícios. Essa tá de fazer exercício demais, meu Deus. Sou contra os Vamos com tapetes. Acho. calma. Tipo, menos. Sou É, contra os tapetes. Acho perigoso. Não só para os idosos, também para as crianças. Lógico, né? Tapete realmente, como a gente está falando, não faz bem para ninguém, né? Principalmente para os nossos idosos. Mas continua seu pensamento, Vinícius. Eu interrompi, você estava no raciocínio. Sim, fala. não, eu ia finalizar com isso, né? Que a gente tem que ter respeito com os objetos das pessoas, apesar do perigo todo, né? Tem que negociar, é aquilo, negociar para fazer o nosso trabalho bem feito e deixar o idoso com segurança em casa. Porque se ele não tiver segurança em casa, onde mais ele vai ter, né? Porque se a gente for olhar para uma calçada na rua, né, que vive cheio de buraco, uma coisa que até me aconteceu um pouco antes da pandemia, eu fui atender um paciente em Ipanema e andando distraído, tropecei numa pedra portuguesa que eu fiquei pensando assim, caramba, se o idoso tropeça nessa pedra, ele ia parar no chão. Porque eu de tênis, fisicamente, sou bem, não tenho nenhuma alteração assim, já levei um susto e senti que meu dedo ficou reclamando. Você imagina um idoso com aquele usa flex dele, né? Imagina.
ia com certeza parar no chão. Então, É, se a gente não transforma o ambiente nosso, né, da nossa casa, no maior conforto possível, na maior segurança, a gente não vai achar isso em outro lugar, infelizmente. é, a gente fala muito das ruas, a gente fala da questão dos ônibus também, que não são Sim, adaptados, não só para idoso, como também para as pessoas que têm deficiência física, seja ela qual for. Então, realmente, inclusive, existem especialistas, eu conheço alguns, são até meus amigos, especialistas só em ambiente externo, ruas, uhum, né, calçadas e tudo mais, e existem especialistas em casas. Então, hoje a gente está falando mais na questão da casa, porque está do isolamento, né? As pessoas sim, estão mais em casa e a gente se preocupa. E aí vem, por exemplo, o que você falou aí, eu queria até enfatizar mais a questão da iluminação do ambiente. Porque sim. você vê, por exemplo, às vezes, quando algumas pessoas, ainda mais a pessoa que já tem algum nível de desorientação, em alguns casos, alguns idosos, ou até mesmo tem problemas de dificuldade de dormir, quando dorme tem um sono mais pesado. Aí a Uhum. pessoa acorda e não tem aquela noção exata de onde ela está, né? Então ela tem aquela Sim, sensação de onde eu estou. E se você deixa uma luzinha, não a luz direta, mas uma luz indireta, uma luzinha em algum canto da casa, em que a pessoa acorde, olhe, se sim. posicione da onde ela está, ela realmente lembra, né, e volta à memória dela, né, toda a situação do quarto, a localização das coisas em Uhum. casa, do banheiro, onde está, que às vezes ela levanta para ir no banheiro de É o banheiro, madrugada. sim. Então, a questão da iluminação é muito importante, não é, Vinícius? Sim, sim. E uma solução assim que é super simples, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas se eu deixar muitas luzes acesas, tem o custo da energia que a gente sabe. Então, assim, instala um sensor de movimento, porque quando você passar, a luz automaticamente acende. E depois que você sair, apagou, não tem custo nenhum mais. Então, assim, são soluções que se a gente parar, pensar e se realmente se preocupar com esses pontos, porque não adianta eu falar assim, ó, doutora Fátima, você tem que melhorar a iluminação do seu corredor. Porque quando você for ao banheiro à noite, tem risco de você cair. Não adianta eu falar e a pessoa não se importar com isso, porque ela não vai botar luz nenhuma, não vai fazer nada. Então, a pessoa primeiro tem que ter essa consciência que realmente é um risco verdadeiro, um risco sério para a saúde dela, porque aí sim você consegue conversar e fazer várias alterações simples, baratas e que são assim muito eficazes e que realmente vai ajudar muito na prevenção desses problemas todos que a gente está comentando aqui. Então, A gente tem que assim, lembrar as pessoas que estão entrando agora, dizer o seguinte, nós estamos falando sobre quedas, né? E uhum, quedas é um capítulo em geriatria e gerontologia, um capítulo à parte. A gente tem, por exemplo, nos nossos congressos, às vezes assim, uma mesa inteira ou às vezes várias coisas só sobre quedas. sim, Porque queda pra gente é um fator extremamente sério, como a gente tem dito, né? A pessoa cai, geralmente a queda é em casa, e existem estatísticas que mostram que as quedas maiores são no banheiro ou na cozinha. Então é onde realmente o piso, né, é mais frio, né, aquele piso que pode realmente facilitar, né, a pessoa escorregar. sim. Então, é fato, isso existe estatística, existem pessoas que estudam só isso, a gente fica parecendo que a gente está falando aqui uma coisa bem Não, longe é, da nossa realidade, mas não é não. Porque depois que a pessoa cai dentro de casa, numa coisa boba, como foi essa história aí, né, de algumas pessoas, como a história do sim, Gugu, não sei o quê, enfim, que a pessoa cai, é que a gente fala, puxa, mas eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Aliás, isso é um fato na nossa cultura, da cultura do brasileiro, é que ele investe pouco, muito pouco nele, né? nele. As pessoas, às vezes, elas gastam dinheirão numa pizzaria, no rodízio de carne, né? Numa roupa cara, num sapato caro, no passeio, mas não investe pouco na casa dele, nas coisas dele, no corpo Uhum, dele, em profissionais, né, que te orientem, profissionais acham que sim, é um gasto desnecessário.
gastar com fisioterapeuta, com nutricionista, quer dizer, só vai mesmo quando a coisa tá feia, né? Tá E feia. isso é um grande erro, né, Vinícius? Sim, sim. Inclusive, você estava falando sobre dados, eu achei um dado interessantíssimo. De Hum, 2015, eu tentei achar algo mais atualizado, mas não consegui. Que por ano no Brasil, em 2015, foram registradas 300 mil internações devido à fratura de fêmur, que o idoso uhum, caiu em casa. Então, você uhum, imagina 300 mil pessoas caindo em casa. É muita gente por uhum. conta dessas coisas. Claro que pode ter algo mais grave associado em uma ou outra, mas na nossa prática a gente vê que não é. É simples, é o tapete, é tudo isso que a gente está falando aqui. E Entendeu? você sabe que a minha mãe, Vinícius, já recentemente, você sabe disso, a minha mãe caiu na casa dela no início da quarentena, ela estava quietinha lá Uhum, no cantinho dela, a gente evitando que ela, né, da gente ir à casa dela, levando suas coisas direitinho e tal. Então, ela simplesmente caiu por causa do chinelo dela. Depois que eu fui uhum, verificar que ela estava com um chinelo que realmente não era ideal. Sabe o que é, às vezes, idoso cabeça dura? Ao uhum. invés de usar um chinelo legal, ela usado um que ela achou bonitinho. Ela tinha comprado recentemente. Ah, mas gastei um dinheirão desse chinelo. Ainda falou pra mim, agora você vê. E aí botou o chinelo e simplesmente na hora que ela levantou para poder ir ao banheiro, ela tropeçou, o chinelo agarrou, não sei o quê, e ela tropeçou, caiu, fez um traumatismo craniano, abriu Caramba. aqui, quer dizer, a gente teve que levá-la para o hospital, que era uma coisa que a gente não queria nessa época de Covid, perigo do hospital, teve que levar ponto, fazer tomografia, aí fez um traumatismo craniano, felizmente está bem, mas já tem um mês mais ou menos, tive que levá-la para minha casa, né, porque era simplesmente por causa de um chinelo, olha bem, um Sim. chinelo. Quer dizer, e outra, eu tenho que agradecer que não foi um traumatismo maior, porque É, a forma que foi, mais um pouquinho ela fazia uma fratura séria ali. sim. Porque o mesmo, né, a mesma forma que você cria um trauma leve, é a mesma forma que você cria um trauma grave. Então, assim, Uhum. por sorte, não aconteceu nada de mais grave, mas É. infelizmente tem gente que acontece. Que E é não é fatal só, até, né? não é Basta só, um vacilo. É. não é só, porque Gugu caiu de uma altura de 4 metros e morreu, não. Às Uhum. vezes a altura do próprio corpo é o Isso, é. suficiente para trazer um É. estrago gigantesco, É. infelizmente. Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar muito atento para prevenir tudo. Não é É, e querer não. colocar o idoso numa redoma de vidro Não, lá também não. no cantinho da sala. Não é isso, gente. Mas é atentar, chama um profissional para ver esses pontos que às vezes a gente que está de fora, na nossa casa, no dia a dia, não observa. Uhum. Entendeu? É, o profissional, que a gente chama de olhar geriátrico. É a Sim, mesma coisa que você, eu quando chego na casa de alguém, eu tenho o que a gente chama de olhar geriátrico. Eu já olho assim, já mato a charada, vamos dizer assim, já vejo aonde não tá legal. Falei, gente, olha, isso aqui não tá legal, isso não tá legal. E acho que a Celi que falou das barras, as barras hoje existem barras prontas, que as pessoas compram, colocam as barras, facilita muito. tem Porque umas que como são as... até com ventosa. Você coloca Isso, coloca é. no azulejo, ativa a ventosa, pronto. Não tem que furar nada, fazer bagunça nenhuma. Então, assim, Exatamente. não, E eu aí, acho que não tem desculpa para não investir na prevenção quanto a isso, né? aham, é verdade. Olha, a Karen Dias, nossa querida Karen, que é a coordenadora da OAB do idoso, né? Tá aqui com a gente, mandando palminhas pra gente. A Leila Barros está falando que gostou da ideia do sensor de presença. Vinícius, E, a Tatiana colocou legal. evitar quedas, é bom, né? Evitar quedas é importante, ainda mais agora que devemos evitar os hospitais. É verdade, Sim, Tatiana. É mais do aquilo que que a gente nunca, estava né? falando, é. Quer dizer, não é que a gente vai botar o idoso na redoma de vidro, mas a gente tem que evitar ao máximo hoje qualquer complicação, como foi o caso da minha mãe, que eu tive que levar para o hospital, a gente pregando para as pessoas, evitem os hospitais. Eu tive que pegar minha mãe, levar para o hospital
né? Tivemos que levar a minha mãe para o hospital, quer dizer, uma coisa desnecessária, por causa de um chinelo. Do A chinelo. Leila Barros, a Leila Barros fala aqui, Raul Gil levou um tombo da escada, fraturou 3 vértebras e perfurou o pulmão. Eu nem sabia disso. Raul Gil, né, Foi. Leila? Você sabia disso, Vinícius? Eu não Sabia, sabia. sabia. Ele Ah, ficou é? um tempo internado, parece que estava estável, aí teve alta, mas aí chegou em casa, começou a ter algumas complicações, parece que teve que voltar para o hospital, e aí eu não sei hoje como que ele está. E ele já tem, se eu não me engano, 83, 84 anos, então... Deve ter. É isso que eu digo, né? É questão cultural mesmo. Inclusive, eu queria só, antes da gente passar aqui para outra pergunta que eu quero fazer, dizer o seguinte, que você tocou no assunto logo no início, que eu queria falar sobre a polifarmácia. A polifarmácia, que a gente chama, é quando as pessoas tomam vários medicamentos. E, infelizmente, muitos idosos têm que tomar mesmo vários medicamentos. É um medicamento para pressão, um para colesterol, um para o diabetes, o outro para o estômago, o outro para... E aí vai. E aí o que acontece? Só que o medicamento A com o medicamento B pode fazer o efeito C, vamos dizer assim. E esse que é o grande ponto, que as pessoas começam, às vezes, então, aquela pessoa que não tem um generalista, um médico, tipo um geriatra, que vê o todo, ela vai para o médico gastro, passa 2, 3 remédios. Vai para o médico cardiologista, passa 3, 4 remédios. E aí vai. Daqui a pouco a pessoa está tomando 15, 20 medicamentos diferentes, né? Um interagindo com o outro, fazendo efeitos colaterais. Daqui a pouco ela está fazendo efeito colateral, ela vai para o médico para tratar o efeito colateral. Né? E aí acaba tendo uma série de problemas, Problemas, inclusive o problema de desequilíbrio, tonteira, mal-estar, às vezes fica prostrado, e aí tem quedas. Né? E Que às você vezes falou da polifarmácia. o simples fato de, às vezes, a pessoa precisa tomar um calmante, um medicamento para ajudar no sono, às vezes ela toma algum a mais, às vezes um por conta própria, e muitas vezes as pessoas não falam para o médico se toma ou não toma algum remédio a mais em casa por conta própria. E às vezes o simples fato dela levantar mais sonolenta de manhã, porque tomou uma dose a mais de algum Ou de medicamento, madrugada. isso já é o suficiente. Então Aham. você pensa, um ambiente mal iluminado, uma pessoa que está medicada mais do que o necessário, um tapete no meio do caminho, 3 Um coisas aí, chinelinho. ó, um chinelinho, acabou. É queda na certa. Então, já é o Pois é, né? suficiente. É verdade, é verdade. Então, essa coisa da polifarmácia que você falou é extremamente interessante, porque isso é fato. A gente pode um dia falar só sobre isso aqui e que a gente pode desenvolver. Inclusive, antes, ó, mais uma coisa, a Marisa tinha mandado uma pergunta para mim Uhum. pelo meu WhatsApp. A gente tem recebido agora pessoas mandando perguntas para a gente pelo WhatsApp do Ponte do Idoso, pelo meu WhatsApp, pelo Message. A gente tem recebido várias pessoas com sugestões. Isso é muito legal. Continuem assim, porque é isso que a gente quer mesmo. A gente quer ajudar o máximo de pessoas. E ela perguntou aqui uma vez para mim aqui, por que a gente acha que o idoso tem tanta tonteira? Sim, a tonteira pode estar relacionada a muitas coisas, né? Como a gente já falou, visão pode ser uma coisa que pode alterar, algum Audição. problema, audição no ouvido, a gente não sabe, às vezes é uma labirintite, às vezes é algo mais leve. Tem pessoas que até problemas, eu já tive pessoas conhecidas minhas que até problema de cera no ouvido, né? Tiveram que fazer lavagem, isso causava uma tonteira. Nossa, tô com labirintite. Não era, era cera de ouvido que estava causando um desequilíbrio. Então, assim, o importante é você ter um médico e conversar com ele. Ó, eu estou sentindo isso, 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 isso. Que aí ele vai fazer vários testes para ir descartando. Ó, não é cera, não é labirintite, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Porque falar assim, o que pode ser, a gente precisa de É umas 3 horas impossível. para É, descrever tudo que pode ser. é Então, é impossível. importante fazer uma avaliação com o médico, né, para descobrir Aham. o que realmente, porque cada
cada pessoa pode apresentar um caso diferente. Porque inclusive uma das coisas que a gente fala por exemplo, eu como geriatra e cardiologista, tonteira é um sintoma, é outro capítulo à parte em Sim, geriatria. Então, a gente tem doença, tem causas cardiovasculares, tem sim. causas inclusive de problema de tireoide, problemas de algumas deficiências, sejam várias que podem causar. Pode ser, inclusive, problemas musculares, que a gente acabou de falar, problemas articulares, Uhum. problemas. Nossa, tem tanta coisa, problemas Tanta coisa. cerebrais, né? Isquemias ou isquemia cardíaca, tem várias coisas. Anemia, infecções, tem muita coisa que muitas vezes o nosso idoso pode ter um sintoma e que mascara uma série de coisas. E o que eu acho muito complicado é quando as pessoas rotulam, diz assim, é só porque é idoso, porque ter tonteira é normal da idade. Não, Tá com problema de e audição? quando indicam remédio para Aí labirintite? é pior Nossa, ainda, é pior ainda. não, Aí, porque minha aí, irmã também ficava tonta. Toma esse remédio que você vai ficar boa. Se não não sabe é nem o que assim, é, né? não é assim que funciona. Não, porque tem que fazer diagnóstico, gente. A primeira coisa que tem que ser feita é diagnóstico. Então você faz o diagnóstico, aí sim, que a pessoa tem isso, então é por causa daquilo. Então isso, aí vão fazer a medicação ou o tratamento para aquilo específico. Então é extremamente importante saber qual é a causa dessa tonteira, né? E evitar os rótulos, como eu falei, você bem falou, havia uma pessoa com alteração da cera no ouvido. Aí ela podia dizer, mas tá surdo, isso é da idade. Ele tá surdo da idade. E às vezes não tem nada a ver com a idade, é só o Nada a ver. tampão de cera no ouvido que faz aquela limpeza, sai o tampão, acabou o problema e a pessoa volta a ouvir bem. Olha só, então tem que evitar o rótulo, é uma coisa que a gente fala muito na questão da geriatria para evitar rótulo no idoso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que é extremamente importante. O que, você orienta para as pessoas para prevenirem, então, né? Prevenirem exatamente isso, essas quedas? Quais são as suas recomendações? Então, a gente já falou muita coisa aqui, né? Então, Uhum. assim, cuidado com o sapato. Assim, você que vai estar assistindo aí, que vai dar um sapato para o idoso, sabe que ele compra alguns sapatos inadequados, então quando você for dar um para ele, já vá com esse olhar, isso é legal, isso não é, minha mãe pode cair, minha mãe não vai cair com isso. Sapato, sinalizar se você tirou o idoso do ambiente. Hoje em dia, com a pandemia, na casa do idoso não tinha escada, mas ele foi para a casa do filho, que agora tem 2 lances de escada. Isso é muito grave, porque ele não está acostumado com esse ambiente. Ele não tem uma memória desse ambiente. Então, assim, sinaliza o degrau, põe barra, tem umas faixas, sabe? Igual faixa de pedestre, que você cola na beirada do degrau, que além de ser antiderrapante, é amarelo e preto. Então, quando ele olha ali, opa, tem algo aqui sinalizado. Orientar ele, instalar barras por onde necessário, corrimão, banheiro, ajustar a altura do assento do vaso sanitário, né, que tem hoje em dia uns adaptadores, que é uma tampa mais alta, e alguns têm até barras nas laterais que ajuda, né? Dá um apoio para na hora do idoso levantar. Barra no boxe, muito importante. Tapetinho antiderrapante no box, nossa, dentro e fora do box. Uns boxes que são mais altos, as portas, então, quando o idoso vai passar o pé de um lado para o outro, se na outra lado também for escorregadio, não adianta nada. Tem um tapetinho dentro do box. Então, ficar atento a isso. A má iluminação, né? Coloca o sensor, coloca uns abajurzinhos simples que você liga direto na tomada pequenininho para ficar aceso no corredor, no quarto, né? Melhorar a disposição dos móveis pela casa, né? Evita deixar algo no corredor, o corredor muito apertado. Tira esse aparador daqui, põe no outro lado da sala, né? Portas, animais de estimação, cuidado. Porque às vezes a pessoa vai andando, tem gato pelo meio da casa, cachorro. Não é que não possa ter dentro de casa, mas ter mais atenção. Porque às vezes o cachorro sai correndo, pronto, derrubou. Passa entre as pernas e
É coisa assim, gente, de segundos você está no chão e tem um estrago tremendo. Então, assim, abaixar os armários também é muito importante, né? Para que não precise ficar subindo em banquinho para limpar. Isso é um Cada terrível, né? O tal de escada, cair, subir em olha o que banquinho. aconteceu com o Raul Gil aí. Subiu na É, escada aham, para mexer aham, na lâmpada, caiu. Então, assim, uhum, se uma dica que eu acho que é importante, se você não pode tirar esse armário e botar mais embaixo, faça uma disposição melhor das louças, das panelas. Traz para baixo o que você costuma usar diariamente, uhum, uhum, entendeu? O que você usa numa festa, só no domingo, quando seu filho vai almoçar com você põe para o armário mais alto. uhum. Aí o Se, seu filho se ajuda a você usa tirar, ele né? no dia a dia, deixa no. Quando tem outra pessoa, você pede ajuda a outra pessoa. Agora, você não pode Aham, pôr em risco a sua saúde por conta de um prato, você imagina? Caiu, uhum. quebrou o fio porque foi pegar um prato? Ou Não, e o pior é que as pessoas entendeu? têm hábito Então, de assim, achar, as pessoas têm hábito de não, pode achar, falar. porque está dando um delayzinho agora. As pessoas têm hábito de Ah, sim. achar que acontece as coisas no vizinho, né? No outro, nos outros, mas não conseguem pensar, imaginar acontecer uma coisa com ela mesma. Isso é que eu acho, sim, terrível, né, Vinícius? Inclusive, você pontuou isso, e isso é um dos mitos que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia pontua muito bem, que a pessoa acha que a queda acontece sempre com o vizinho, subestima a queda, não acredita, fulano caiu, ciclano caiu, mas eu nunca vou cair. A coisa não é bem assim, a gente sabe que o tombo está aí para todo mundo, infelizmente, É, não tem né? A como, não gente tem tem como. que se prevenir, não tem como, infelizmente. Eu mesma já caí, já levei um tombo na minha garagem há um tempo atrás, mas aí eu tava com um salto alto. E tinha um desnívelzinho na garagem, feito uma obra lá, enfim. Eu caí, quebrei o Hum. pé. Nossa, que estrago que deu na minha vida, aquela fratura do pé. Caramba. Sabe? Um monte de coisa para fazer, um monte de trabalho, um monte de mudar a agenda toda, mudar toda a dinâmica, ainda para o consultório. Olha, foi assim uma coisa na minha vida, aquela fratura do pé. Caramba, Então, uma besteira, né? Também já tive uma fratura no é dedinho. uma Ui, meu besteira. Deus, também. Você gosta de uma fratura, né? Não, foram só duas da minha vida, graças a Deus. Mas mesmo assim, não gosto, não. Pior foi uma próxima da outra. Que horror. Foi aí que eu tô falando. O Olha transtorno que o foi, transtorno que causa, né? né? E você vê Sim, o seguinte, a pessoa que fratura, por exemplo, o colo do fêmur, tem que fazer a cirurgia, que é uma cirurgia, idoso, cirurgia sim. e tudo mais, por mais que diga, é tranquilo. Não, não é tranquilo. É uma cirurgia e tem todos os malefícios ou os efeitos Uhum, contrários de uma cirurgia. sim. Depois vem a recuperação. A recuperação é uma coisa assim complicadíssima, porque tem muita gente que por medo, depois que caiu, não consegue às vezes se recuperar bem, porque passa a ter medo de andar. Então a pessoa, aí vem a questão emocional, a cabeça mesmo. A pessoa depois que Sim. cai, né, ela passa a ter medo de andar, quer dizer, medo de cair de novo. Então é um problema. Sim. Tem pessoas que se recuperam bem, tem pessoas que não se recuperam, porque emocionalmente deprimem. Nossa, é um estrago danado, não é? E se a gente parar para pensar, infelizmente muitos nem voltam do hospital, né? Infelizmente é um ponto muito chato de se falar, mas é a realidade, porque às vezes tem muitos idosos super frágeis, já tem vários problemas de saúde, né? E ainda acontece essa fratura, vai para o ambiente hospitalar. E a gente sabe que não é só o Covid que tem lá dentro, tem muitas outras doenças, muitas outras bactérias, vírus, quando você é submetido a uma cirurgia, você está exposto a muita coisa, apesar de todo o cuidado, né, que a equipe tem, claro, mas infelizmente tem coisa que às vezes é muito difícil de evitar. Então, assim, se a gente na nossa casa puder se manter seguro na maior parte do tempo, isso é maravilhoso.
entendeu? E se manter ativo. Faça exercício para o seu corpo estar bem, para você caminhar bem pela sua casa e viver bem. Não tem outra Inclusive, receita, não tem outra fórmula. inclusive a Celi perguntou aqui, que eu achei interessante, que ela queria conhecer exercícios que podem fazer para o equilíbrio, né? E para o equilíbrio e para tudo mais. O que você tem a dizer para gente? Então, eu não, assim, eu não aconselho falar agora um exercício aqui para todo mundo. Por quê? Porque para você fazer um exercício para equilíbrio, eu preciso saber o quanto de equilíbrio que a pessoa tem e quanto ela não tem, entendeu? Eu trabalho muito com as pessoas, com os idosos, né, em superfícies instáveis. Então eu posso dar uma dica aqui, faça tal coisa, e a pessoa não tem um olhar clínico, não tem um olhar de segurança para executar o exercício e cair. Então assim, opa, falaram para eu fazer isso, mas eu caí e me machuquei. E agora? O exercício não está errado, mas a gente precisa ter um olhar clínico, né, do quanto grave também pode ser esse exercício, para quando a gente receitar, né, passar para orientar o idoso, a gente ter, né, noção do que pode, do que não pode, e estar tá ali próximo, né, para auxiliar. Até nas teleconsultas, né, que tem, já foi regulamentado e tudo mais, que umas opções que está sendo muito feita e é seguro, né, para o momento, você está ali com a pessoa. Então, eu vou conhecer o paciente, né? Eu vou falar, eu sei da condição física dela. Então, é algo seguro de eu orientar. Mas agora, falar no geral é difícil. É a É mesma igual se coisa eu do fizesse um é, medicamento geral aqui, né? é, Olha, todo mundo que é nossa, hipertenso toma tal remédio, não né? tem como, não tem condições. É um risco muito grande que a gente bota, tá botando a vida da pessoa em um risco que ela não precisa passar, entendeu? É, Então, porque assim, inclusive, é uma coisa até que a gente falou da outra vez, falou negócio de academia, que as pessoas vão às uhum, vezes sem critério e sim, tal, verdade. né? Que a gente falou na outra live que a gente fez, porque eu acho isso muito importante, eu acho muito legal esse trabalho que você faz, que você, né, individualiza, né? Aliás, é sempre Né? importante, principalmente na questão do idoso, você individualizar o tratamento, porque depende do diagnóstico ou dos diagnósticos, né? Que a Sim, pessoa não tem muitas vezes um problema só, ela tem vários. Então é hipertensão, ou tem o diabetes, aí a decorrência às vezes da hipertensão, diabetes tem alteração vascular, às vezes tem alteração neurológica, às vezes não tem, quer dizer, então depende muito é, de cada pessoa. Tem uns que têm artrose, tem outros que não têm, tem outro problema de coluna, tem outro problema de osteoporose, sim, outro não tem. sim, Então, depende. Um é baixinho, outro é altinho, um é gordinho, é, outro é magrinho, um é barrigudinho, outro não é. Quer dizer, então tem todo um biotipo, né? Então, eu acho muito importante isso, você tá individualizando o tratamento. Eu acho que isso é fundamental e é o cuidado que a sim, gente tem no point de idoso, né? Por isso que a gente tem vários profissionais que olham para o mesmo paciente. Por exemplo, a gente tem um paciente, tem o olhar médico, tem o olhar do fisioterapeuta, tem o olhar do nutricionista, tem o olhar do psicólogo. É sempre para aquele mesmo paciente, tem vários olhares, né? Que olhares. isso seria o Pois é. ideal, que todos pudessem ter uma equipe, né, como a gente tem no Ponte de Idoso, uma equipe Uhum. multidisciplinar que veja a mesma pessoa e dê orientações, não é isso? Sim, sim, tem que ter um olhar individual para cada pessoa. Não existe uma receita de bolo, Uhum. entendeu? Seria muito fácil existir um livro com os exercícios, ó. Para quem tem falta de equilíbrio, eu uso esses 5 exercícios e acabou. Não é. Eu preciso saber o que a pessoa tem. Até Verdade. porque muitas vezes não adianta eu orientar para fazer um exercício se o que ela precisa no momento é de um tratamento com o médico. Então eu vou ficar aqui enxugando gelo. Faz isso, faz isso, faz isso, e às vezes primeiro ele não tem que vir até a mim, e sim ao médico, tomar um medicamento, fazer um outro tratamento, para depois sim procurar a fisioterapia. Então, por isso que é importante você ter uma conversa com um profissional, para ter esse atendimento individualizado, para depois sim, opa, isso é da minha competência, isso é da competência do psicólogo, do geriatra e por aí vai. Então, por isso que eu Infelizmente, não vou receitar exercícios. e infelizmente muitos profissionais não têm esse bom senso, né? Acabam Sim. fazendo,
até porque às vezes quer ficar com o cliente, quer isso é fato, né? Quer guardar só para si, e aí acaba, ou até mesmo o próprio paciente, ele quer uma solução mágica, né? E muitas vezes não tem paciência na fisioterapia, paciência na atividade física, porque exige realmente uma periodicidade, uma rotina, né, um tratamento, né, que tem que se manter. Então, as pessoas querem, às vezes, vem para a gente médico, é uma pílula mágica, né, que substitua todas as atividades físicas, que ele fique magrinho, elegante, pressão boa, colesterol normal, açúcar normal, não existe. Eu digo a pílula da juventude, né, não existe isso. Então, tem que ter mesmo essa preocupação, né, que a gente tem, né, da nossa equipe, exatamente com a individualização. Antes de terminar, porque a gente já tem 1 hora, né, que a gente está falando e a gente passou rapidinho, né? Eu queria só dizer para vocês que amanhã, a gente está fazendo as lives toda sexta-feira, né, todos os dias, 18h30. Amanhã, sexta-feira, a gente vem com o Dr. Washington Araújo, que é cardiologista, que vai responder uma série de perguntas sobre exatamente essa questão da Covid, das alterações cardiológicas, dos medicamentos que falaram, losartana, ibersartana, enfim, uma série de coisas, a questão da cloroquina, a gente vai estar falando amanhã, os efeitos cardiológicos amanhã com ele às 18h30. Na segunda-feira, a gente vai ter a Carla Barcelos, que é do Maio Roxo, né? Do lúpus, da campanha do lúpus. A gente vai estar com ela aqui na segunda-feira, dia 18. Na terça-feira, a gente vai estar com o Dr. Celso Barros, que é um epidemiologista super famoso, super conhecido. A gente vai estar com ele aqui. Aliás, eles acompanhem sempre a gente vai sempre mandando mensagem para todo mundo, dos entrevistados, das pessoas que vão estar falando. É só acompanhar a nossa página do Ponte de Idoso, né? Acompanhar as nossas páginas, nosso Instagram, que a gente está na rede social, a gente vai divulgando para vocês. Na quarta-feira, a Cláudia, nossa nutricionista. Na quinta-feira, o Vinícius volta, nosso fisioterapeuta. Na sexta-feira, dia 22, é o Luciano Mota, do projeto Arte de Dançar. Vamos estar falando com ele aqui com o maior carinho. E na próxima segunda, dia 25, a Tereza Cipreste, que é da Dama do Câncer de Mama. Quer dizer, então a gente já está com a agenda fechada para a semana que vem e já para outra semana. Olha que beleza, Vinícius. Hein? A gente tá, quer dizer, nossa live está indo bem, né? A gente fica muito feliz de saber que as pessoas estão participando, estão mandando pergunta, estão mandando carinho. A gente fica muito, muito feliz com tudo isso. Então, eu queria realmente, antes de passar para você, para as considerações finais, eu queria deixar o nosso telefone, que é o 2613-5250, que é o telefone do Ponte de Idoso, e o nosso celular, que é o 988720642, para que você, também o WhatsApp, que você pode mandar as suas mensagens, as suas perguntas, as suas dúvidas, enfim, que a gente, nas nossas lives, vai respondendo aqui. Lembrando que live é isso, gente, é ao vivo, a gente interage com as pessoas, fala com as pessoas aqui ao vivo, fica nas nossas páginas o vídeo gravado, que você pode entrar a qualquer horário, pode fazer os comentários que depois a gente entra. Não é, Vinícius? É muito bom estar com você. Eu que agradeço mais uma vez, todo mundo que está assistindo. Mande mais perguntas para a gente interagir aqui, né? Ao vivo. É um prazer responder todo mundo sempre. A gente, inclusive, combinou que depois a gente vai falar sobre alongamento, né? Que alongamento também, que é uma coisa que também mandaram para a gente essa pergunta. E eu queria lembrar que eu falo sempre na Rádio Tupi, né? Há mais de 30 anos. Então, domingo que vem, domingo próximo agora, eu vou estar falando sobre o preço do isolamento, né? O custo do isolamento para as pessoas no programa do meu querido amigo Heleno Rotai. O programa dele vai ser ao ar domingo, entre 11 e meio-dia, eu vou estar falando exatamente sobre esse assunto. E depois, se vocês quiserem comentar, mandar perguntas, mandar tudo aqui pra gente, vocês podem falar. Então, na Rádio Tupi, domingo agora, eu estarei lá com Heleno Rotai, entre 11 e meio-dia.
Meu amigo, mais uma vez, muito obrigada, Eu que parabéns. agradeço, obrigado. Você sempre Foi muito ótimo. claro, né? Tem mais pessoas aqui interagindo com a gente. Mando beijo para todo mundo. Ah, e uma Agradeço. coisa que eu acho que é importante, se ficou Ah, alguma dúvida, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, acho que as pessoas podem procurar a gente, né, para que a gente esclareça mais uma vez. Porque às vezes uma explicação a mais pode fazer toda a diferença, né, para a pessoa. Então, não, inclusive, não meça não fica precisa ficar com vergonha, pode vir falar com a gente, né? inclusive, a gente, você mesmo faz e outros profissionais fazem consultas online, né? Hoje mesmo eu vou Sim. fazer uma consulta online. Eu tenho um pouco de resistência com isso, mas não tem como. A pessoa insistiu muito e eu vou fazer uma consulta online, está muito longe. Então, hoje a gente está tendo essa oportunidade, né? E está falando com os nossos pacientes através do vídeo online. César Pessoa, meu querido amigo César, mandou aqui boa noite. A live foi muito frutuosa. Olha que bonito. Ó, Obrigado, que obrigado. lindo. César, eu sei que você tem várias perguntas aí pra gente. Não esquece de mandar, não. Ele disse que na última live tinha 20 perguntas para fazer. Ficou com Caramba! vergonha. Eu falei, mas por que você não fez as perguntas? Ah, mas eu fiquei envergonhada. Fica não, César, pode mandar as perguntas e todo mundo aí pode se soltando, fazendo pergunta que a gente gosta de Com responder. O certeza. problema é que o tempo passa rápido, quando a gente vê, já passou uma hora. Muito obrigada, gente, muito obrigada a todos, obrigada Vinícius, um grande beijo. Eu que Eu mando um beijo agradeço, obrigado. eu mando um grande beijo para os nossos pacientes, nossos clientes do Point. Estamos com saudade. Daqui a pouco vai passar tudo isso. A gente vai estar junto de novo nos nossos bailes, nos passeios. Mas qualquer coisa, entre em contato com a gente. Nós estamos juntos aí nesse momento e não se intimidem, entre em contato. Podem contar com a gente, pode contar com o Point de Idoso. Tá bom? Um forte abraço para todos. Amanhã eu volto com o Washington na parte da cardiologia, doutor Washington Araújo, cardiologista, e Vinícius volta quinta-feira que vem. Preparem as perguntas para o Vinícius Aí. semana que vem. Obrigada, meu amigo. Obrigada, Vinícius. Obrigada a Tchau, todos. eu que agradeço. Tchau a todo Geraldo, mundo. beijos e se cuida. Obrigada, Geraldo. Um beijinho para você também, tá? Deus abençoe a todos. Beijinho, gente. Tchau. Obrigada, obrigada. Beijinhos. Tchau.